Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos Beelzebus que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus nos apresenta algumas situações de opressão que precisam ser extirpadas, combatidas do meio de nós. A primeira delas é representada no homem mudo, possuído pelo demônio. Era um tipo de demônio que emudecia as pessoas. Por exemplo, hoje, quais são os demônios que calam as pessoas? Dois desses demônios são muito evidentes. O medo, causado pelos demônios que provocam ameaças, e estes subdivide-se em muitas categorias. O demônio da ignorância, que causa alienação provocada pela falta de educação. Há muitos outros, porém todos precisam ser identificados na sua origem e combatidos. A atitude de Jesus é muito contundente e precisa e direta. Diante desse mudo, ele expulsa o demônio e o homem começa a falar. Aqueles que não querem que as pessoas falem nem se manifestem, reagem de maneira grosseira às opressões. Sentem-se incomodados com as ações libertadoras. Foi o que aconteceu com Jesus. Assim que o homem começou a falar, as pessoas ficaram admiradas e logo apareceram os que não gostaram nada do que tinha acontecido. Eles se sentiram ameaçados e resolveram desmerecer a ação libertadora de Jesus, dizendo que aquilo que Jesus estava realizando era pelo chefe dos Beelzebus, era pelo demônio que Jesus estava expulsando os demônios. Era isso que eles diziam. Ou seja, começaram por difamar a ação libertadora de Jesus. De fato, a difamação é uma das armas daqueles que se beneficiam com a opressão e alienação dos outros. Se Jesus fosse desacreditado, eles poderiam continuar nas suas ações, mas ele não se intimida com as calúnias e as ameaças. Segue adiante a sua luta em prol da vida digna, libertando, eliminando todo tipo de opressão, seja doença, seja enfermidade. Havia muito o que fazer. O número dos oprimidos era expressivo, grandioso. Uma multidão de pessoas cansadas e exploradas, maltratadas, que pareciam, como bem lembrou Jesus, como ovelhas sem pastor, sem encontro, sem um redil, sem uma condução.
Essa expressão mostra o grau de vulnerabilidade dessas pessoas. Elas eram dignas de compaixão. E foi este o sentimento que apoderou de Jesus diante daquela realidade de espoliados e oprimidos. A compaixão é, de fato, é um sentimento divino que nos move. Ele nos move porque nos comove. Quem é atingido pela compaixão não permanece parado, sem nada poder fazer. Faz algo em prol daquele ou daqueles que lhe despertou compaixão. Jesus viu que não era possível resolver sozinho a situação. Havia um mundo ou muito a se fazer. A solução que ele encontrou foi envolver outros na sua missão. A soma das forças, a solidariedade, era, de fato, o caminho para solucionar o problema daquela multidão de pessoas desamparadas. Jesus pede mais operários, mais colaboradores para a sua messe. É o clamor que continua a ecoar nos ouvidos dos que têm compaixão dos sofredores. Há muito por fazer, mas ainda são poucos os que se comprometem com a solução dos problemas da humanidade. O pedido de Jesus hoje é pedir que envie operários para a sua messe. Jesus hoje está pedindo a mim, a você, a todos nós, o comprometimento. O comprometimento com a sua ação libertadora, para que possa salvar e salvaguardar a vida de tantos que estão oprimidos, tantos que estão desiludidos, sem perspectiva, sem esperança de dias de mundo melhor. O Senhor nos pede o comprometimento, o Senhor nos pede o envolvimento para erradicar o mal que aliena, que escraviza e que maltrata as pessoas. Imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.